A pessoa tóxica não destrói você. Ela só revela o quanto você ainda não domina a si mesmo. Essa é a verdade que quase ninguém quer encarar, mas que muda completamente a forma como você lida com ataques, provocações, manipulações e críticas injustas. A maioria tenta corrigir o outro, mudar o comportamento do outro, agradar o outro, ou até fugir do outro. Mas um estoico sabe que nada disso funciona. O único elemento que você realmente controla é a forma como você responde. E essa resposta define sua paz, sua força e até seu destino. Pessoas tóxicas existem em todos os lugares, no trabalho, na família, nos relacionamentos e até nas redes sociais. Mas elas só têm poder sobre você quando você entrega esse poder. Quando você reage no impulso. Quando você assume que o ataque é pessoal. Quando você acredita que precisa vencer uma discussão para vencer a si mesmo. E é aqui que tudo muda. Você não controla o comportamento delas, mas controla completamente o impacto delas na sua vida. Se você quer aprender a lidar com pessoas tóxicas como um verdadeiro estoico, já deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Se inscreve no canal para receber vídeos que fortalecem sua mente todos os dias. E comenta aqui embaixo: eu decido proteger minha paz. Isso reforça na sua mente o que você vai aprender hoje. Para um estoico, uma pessoa tóxica não é simplesmente alguém difícil, grosseiro ou que discorda de você. A ótica estoica é mais cirúrgica. Uma pessoa tóxica é alguém que tenta interferir no seu mundo interno, na sua paz, na sua disciplina, nas suas escolhas, usando descontrole emocional, manipulação ou vitimismo como ferramentas. Os estoicos não rotulavam pessoas levianamente, porque sabiam que todos nós, em algum momento, somos falhos. Mas eles observavam padrões. E o padrão que define alguém tóxico é simples. É quem tenta arrastar você para fora de si mesmo. Quem tenta provocar reações impulsivas. Quem tenta ativar suas fraquezas. Quem exige que você perca sua essência para caber no caos dela. Para os estoicos, toxicidade não está no barulho da pessoa, mas no efeito que ela tenta causar, desequilíbrio. E é exatamente por isso que o primeiro passo é identificar esse padrão sem julgamento emocional, apenas com clareza. Porque só o que você enxerga sem emoção pode ser neutralizado com sabedoria. O terceiro passo é onde a filosofia estoica realmente mostra sua força. Quando alguém tóxico tenta atingir você, a resposta instintiva é revidar, se justificar ou se defender emocionalmente. Mas o estoico faz exatamente o contrário. Ele observa. Sem expressão, sem pressa, sem se comprometer com o jogo emocional do outro. Porque os estoicos entendiam que a maioria dos ataques não é pessoal, é reflexo do caos interno de quem ataca. Então, antes de qualquer reação, você simplesmente registra. O que essa pessoa está tentando despertar em mim? Essa pergunta muda tudo. Porque ela desloca o poder da situação. Agora, você não é mais alvo, é analisador. Você não está participando do conflito, está estudando o conflito. Essa pausa, que pode durar segundos, é o que impede as pessoas tóxicas de acessarem sua energia emocional. Elas esperam impulsos, explosões, justificativas. Mas quando você observa em silêncio, algo surpreendente acontece. Elas perdem o controle do roteiro que elas mesmas criaram. E você retoma o controle do seu mundo interno, exatamente como um estoico faria. O quarto ponto é entender algo que muda completamente a forma como você lida com qualquer pessoa difícil. A toxicidade quase nunca nasce no momento do ataque. Ela é construída ao longo de uma história que você não conhece. Os estoicos observavam isso com clareza. Eles sabiam que a maioria das atitudes negativas vem de ignorância, medo, insegurança, orgulho ferido ou de alguém que nunca aprendeu a lidar com as próprias emoções. Isso não significa justificar o comportamento, significa não personalizar. Quando alguém te trata mal, o impulso comum é pensar: por que comigo? O que eu fiz? Mas o estoico pensa: o que dentro dela está causando isso? Esse simples deslocamento tira o peso emocional do ataque e coloca você em um estado de análise, não de reação. Você percebe que a pessoa não está tentando destruir você. Ela está tentando aliviar a própria dor, mesmo que de forma distorcida. E quando você entende isso,
Fica muito mais fácil manter a calma e não ser arrastado para o caos que não é seu. A toxicidade perde força quando você descobre que ela não tem nada a ver com você, e tudo a ver com quem a carrega. Aqui está uma das maiores diferenças entre quem sofre com pessoas tóxicas e quem domina o próprio mundo interior. O primeiro reage. O estoico responde. A maioria das pessoas age no calor do momento, movida pela raiva, pela mágoa, pelo ego ferido. Mas o estoico sabe que o primeiro impulso quase sempre é o pior conselheiro. Ele dá um passo mental para trás, não para fugir do conflito, mas para não virar escravo da emoção do outro. Quando alguém tóxico tenta provocar, manipular ou desestabilizar, o estoico cria um espaço entre o estímulo e a ação. É nesse espaço que vive o poder. É nesse espaço que está a liberdade. Marcos Aurelius dizia: você sempre tem a opção de não ter uma opinião. Isso significa, você não precisa entrar no jogo do outro. A pessoa levanta a voz. Você mantém o tom. A pessoa tenta te humilhar. Você não entrega sua reação. A pessoa quer que você exploda. Você entrega silêncio e controle. Esse domínio não é passividade, é força. Quem controla a si mesmo controla a situação. Quem reage no impulso entrega a vitória ao outro. O estoico não reage porque sabe que quem reage perde. Ele responde apenas quando escolhe, da forma que escolhe, no momento em que decide. Isso desarma qualquer pessoa tóxica. A maioria das pessoas só percebe que está lidando com alguém tóxico quando já está envolvida emocionalmente, drenada e cheia de culpa. Mas o estoico não cai nessa. Ele observa. Ele analisa. Ele reconhece padrões. Em vez de focar no que a pessoa diz, ele presta atenção no que ela faz repetidamente. Isso porque comportamentos tóxicos não aparecem do nada. Eles vêm em sequência. Comentários sarcásticos disfarçados de brincadeira, críticas constantes, manipulação emocional, vitimismo estratégico, explosões de raiva, elogios seguidos de humilhação. O estoico entende que um padrão é sempre mais verdadeiro do que uma desculpa. Enquanto muitos tentam justificar o comportamento do outro, ele estava estressado, ela estava de mau humor, é só o jeito dele. O estoico pensa: se acontece sempre, não é acidente. É intenção. Ele não espera a situação virar um ciclo de dor. Ele reconhece o padrão no início e decide: vale a pena manter essa pessoa por perto. Esse vínculo me fortalece ou me enfraquece. Isso está alinhado com quem eu quero ser? E quando ele percebe que o padrão é tóxico, ele não precisa discutir. Ele não precisa provar que está certo. Ele simplesmente se distancia, mental, emocional ou até fisicamente. O estoico sabe que prevenir é muito mais sábio do que remediar. E essa habilidade de enxergar antes, de perceber cedo, é o que impede que pessoas tóxicas se tornem âncoras na sua vida. Uma das maiores forças de quem segue a filosofia estoica é a capacidade de manter o coração aberto, mas não entregue. Isso significa que o estoico consegue se importar, amar, ajudar e estar presente, sem permitir que o emocional dele seja controlado por pessoas tóxicas. Enquanto muitos se prendem a relações que machucam por medo da solidão, por apego ao passado ou por culpa, o estoico escolhe uma postura diferente. Ele ama com maturidade, e não com dependência. O desapego estoico não é frieza, não é indiferença e muito menos egoísmo. É discernimento. É saber que você pode se preocupar com alguém, mas não pode permitir que essa pessoa dite o seu humor, a sua paz ou o seu valor. O estoico entende que, se alguém só aparece para sugar, ele não deve se culpar por se afastar. Se alguém manipula, critica, humilha ou desrespeita, ele não precisa tentar entender melhor, ele precisa se proteger. Se alguém não demonstra interesse em mudar, ele não fica insistindo, porque insistir é prender-se ao impossível. Ele permanece humano, mas não vulnerável ao caos alheio. Ele sabe que o desapego não diminui o amor. Ele impede o sofrimento desnecessário. E é justamente esse desapego saudável que permite ao estoico lidar com qualquer pessoa tóxica sem perder a compostura, a dignidade ou a paz mental. O estoico sabe que pessoas tóxicas querem exatamente isso: uma reação emocional. Elas provocam, instigam, cutucam, esperando que você exploda, se irrite ou perca o controle. Mas o estoico faz o contrário.
Ele respira, observa e responde apenas quando a razão assume o comando. Ele entende que quem controla suas reações controla sua vida, e por isso não entrega esse poder a ninguém. Em vez de reagir, ele escolhe agir com intenção. E essa simples atitude desmonta qualquer pessoa tóxica, porque nada incomoda mais alguém manipulador do que ver você absolutamente inabalável. Para o estoico, limite não é grosseria, é autoproteção. Ele sabe que pessoas tóxicas testam até onde podem ir. Por isso ele deixa claro desde o início o que é aceitável e o que não é. O estoico não ameaça, não grita e não cria confusão. Ele simplesmente diz isso eu não permito e sustenta essa postura com consistência. E o mais importante, ele não abre exceções para quem sempre ultrapassa fronteiras. Sem justificar, sem se explicar demais, sem tentar convencer ninguém. A firmeza nos limites é o que mantém o estoico livre do controle emocional alheio. E é o que impede pessoas tóxicas de transformarem a vida dele em caos. Pessoas tóxicas vivem de intensidade, conflito, fofoca, provocação, vitimismo, caos emocional. Elas querem te puxar para o campo delas, porque lá elas têm vantagem. Mas o estoico jamais entra nesse jogo. Quando alguém tenta manipulá-lo com explosões emocionais, indiretas ou chantagem, ele mantém a postura firme. Respira, observa e responde apenas ao que é real, nunca ao exagero. Ele entende que o drama só existe enquanto houver plateia. E quando você não reage, não se abala e não entra na dança. O caos simplesmente perde força. O estoico vence não pelo confronto, mas pela não participação. Ele tira o palco, apaga as luzes e deixa o manipulador falando sozinho. A maioria tenta enfrentar pessoas tóxicas discutindo, explicando, pedindo respeito. Mas o estoico faz diferente. Ele coloca limites sem anunciar, sem brigar e sem justificar nada. Ele reduz o acesso, diminui o tempo, responde menos, escolhe quando e como se envolve. Ele controla o contato como quem regula o volume de um rádio, abaixa até ficar confortável. E isso funciona porque pessoas tóxicas vivem da reação alheia. Quando percebem que você não oferece mais emoção, que não se explica, que não se culpa e que não cai nas provocações, elas começam a perder o interesse. Limites silenciosos não inflam o ego, não viram discussão, não alimentam o drama. Eles simplesmente reposicionam você, de alvo fácil, para alguém inacessível ao caos. O estoico não constrói muros altos. Ele constrói distâncias inteligentes. Uma pessoa tóxica sempre tenta trocar algo com você. Sua atenção pelo drama dela. Sua energia pela insegurança dela. Sua paz pelo caos dela. Mas o estoico entende uma verdade simples e poderosa. Tudo o que rouba sua paz é caro demais. Por isso, ele não entra em discussões inúteis, não tenta provar ponto, não busca aprovação e não aceita migalhas emocionais. Ele avalia cada interação como um investimento. Isso me fortalece ou me consome? Se consome, ele se afasta. Se enfraquece, ele encera. Se tira sua paz, ele corta pela raiz. Essa proteção não é egoísmo, é autocontrole. É entender que a mente é um templo, e não um depósito para o lixo emocional dos outros. O estoico não espera a crise chegar. Ele cuida da paz dele como quem guarda um tesouro. O tóxico quer reação. Ele vive de explosões emocionais, respostas impulsivas, discussões intermináveis. Mas o estoico vence justamente porque faz o oposto. Ele observa. Observa o tom. Observa a intenção. Observa a insegurança por trás da provocação. Observa o padrão antes de qualquer palavra ser dita. Esse simples ato desmonta qualquer pessoa tóxica, porque ela percebe, consciente ou não, que você não está no jogo dela. Você não entrou na arena emocional onde ela domina. Você ficou de fora, analisando tudo com clareza. E quando você observa, você entende. E quando entende, você não se abala. A observação é a primeira defesa, a primeira proteção, a primeira prova de maturidade emocional. A pessoa tóxica tenta puxar você para o caos. O estoico, com um único olhar sereno, mostra que não vai descer. A pessoa tóxica só tem poder onde você permite que ela alcance sua emoção. Quando o estoico aprende a criar distância emocional, tudo muda.
Essa distância não é frieza. É proteção inteligente. É o espaço interno onde a provocação chega, mas não entra. A pessoa tóxica dispara críticas, indiretas, manipulações sutis, esperando que você reaja, se defenda, se justifique. Mas você apenas mantenha calma e pensa. Isso é sobre ela, não sobre mim. Essa distância transforma qualquer ataque em ruído distante. O que antes te afetava profundamente, agora passa como vento entre as mãos. A distância emocional é o que impede que o comportamento do outro determine o seu. É a marca de alguém que domina a si mesmo. Por isso, ninguém domina ele. Existe uma habilidade silenciosa que os sábios dominam melhor do que qualquer outra. A arte de ir embora antes que a alma adoeça. Quando uma pessoa tóxica ultrapassa todos os limites, quando as conversas viram drenagem emocional, quando o ambiente se transforma em campo minado. O estoico não discute, não grita, não prova nada. Ele apenas parte. Não por fraqueza, mas por discernimento. Não por orgulho, mas por autopreservação. Ir embora é reconhecer que sua paz vale mais do que qualquer relação que exige que você diminua quem é para continuar nela. A retirada silenciosa é o ato final do autodomínio. Você não precisa que o outro entenda. Você não precisa vencer a discussão. Você não precisa da última palavra. A verdadeira vitória é manter o coração limpo. No final de tudo, lidar com pessoas tóxicas não é sobre elas. É sobre quem você se torna diante delas. O mundo está cheio de gente que provoca, manipula, testa limites. Mas pouquíssimos são aqueles que conseguem manter a alma firme, a mente clara e a paz intacta. Se você quer fazer parte desse pequeno grupo, dos que não se deixam abalar, então continue nessa jornada comigo. Porque cada vídeo aqui é um treino para fortalecer sua mente e proteger o que há de mais valioso, a sua paz interior. Se este conteúdo te clareou, te fortaleceu ou te fez enxergar algo que você não via, se inscreva agora no canal. Curta este vídeo para que mais pessoas aprendam a se proteger emocionalmente. E comenta aqui embaixo, eu escolho a paz. Quero ver quem realmente está comprometido com a própria evolução. A sua transformação começa dentro. E começa agora.